Olá, pessoal! Opa, pessoal, será que tem alguém aí? Olha só, se tiver, não se preocupe. Geografia de Rondônia, estamos aqui para fazer a nossa revisão da recuperação. Se você não conseguiu tirar aquela nota padrão, né? Padrão SEDUC, padrão aluno da mediação tecnológica, não se preocupe. Esse é o momento de você recuperar ou relembrar o que nós trabalhamos nas nossas aulas. Portanto, não vamos ficar apreensivos. Vamos só prestar atenção e aí chegar na prova, gabaritar a prova de recuperação. Fechou? Recuperação, começando a aula de recuperação, começando a partir desse momento. Vamos lá, aula 24.1. Nós vamos trabalhar nessa recuperação da unidade 2, os conteúdos, o extrativismo mineral, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, certo? Tá? Vamos trabalhar também as hidrovias rondonienses, ok? Então, esses são os assuntos que vão ser trabalhados nessa aula de recuperação. Lembrando que esse assunto do extrativismo mineral e vegetal foi trabalhado na aula 18.1, onde falamos sobre as características dos tipos de minérios que nós temos no estado de Rondônia. Entre eles, destaca-se a cassiterita, né? Não vamos trabalhar esse assunto. Pedras preciosas, o ouro, diamante e a extração do ouro na região do Rio Madeira. Lembrando que extrativismo mineral, ele é uma atividade econômica, beleza? Então, essa atividade econômica, ela é bastante diversificada na extração de alguns minérios. Quais minérios, professor? Ouro, cassiterita, o diamante, o nióbio, o quartzo, o granito e o mineral, tá? A água mineral. Um detalhe interessante, né? Olha só, olhem para mim. Esses recursos minerais, esses minérios que nós encontramos no estado de Rondônia, eles estão espalhados em jazidas. O que são jazidas? Jazidas são áreas, né, que tem uma concentração desses recursos minerais, ok? Por exemplo, falamos sobre a cassiterita, que é um recurso mineral em grande abundância no estado de Rondônia, e a região do Vale do Jamari, o garimpo do Bom Futuro, é a região que produz muita cassiterita, só que boa parte dessa cassiterita não fica no estado de Rondônia. Ela é mandada para os estados mais industrializados, como é o caso, o exemplo, o estado de São Paulo. E para que serve a cassiterita, professor? Só lembrando, a cassiterita ela vai em ligas de metal, seja de ferro, seja no aço, né? O que sai desse material? As latas de conserva, latas de refrigerante, né? Também uma parte da cassiterita que nós chamamos também de estânio, mineral do estânio, ele é utilizado muito na indústria naval e na indústria da aeronáutica. Então, é um mineral que nós encontramos em abundância. E boa parte desses minerais são encontrados, ou recursos minerais são encontrados no subsolo, né? No subsolo rondoniense. E um destaque grande também nós podemos falar sobre o ouro. O ouro, tivemos aí um ciclo do ouro na região central do estado, ali nas proximidades dos municípios de Ji-Paraná, Cacoal, Ouro Preto. Mas na década de 80 nós tivemos uma corrida do ouro na região do Rio Madeira, uma região que trouxe milhares de pessoas para trabalhar nos garimpos de aluvião, garimpos das águas do Rio Madeira, trabalhando em dragas, retirando o ouro do fundo do rio, beleza? Então esses recursos minerais aqui que vocês observam são os principais recursos que nós temos dentro do estado de Rondônia, com destaque para a cassiterita, beleza, galera? Também temos ouro, diamante na reserva Roosevelt, tá? Mais recente foi descoberto um minério muito importante também, que é o nióbio, beleza? Vamos lá na tela? Desses recursos minerais, como eu falei, o destaque fica para a cassiterita, que junto com o ouro são os principais recursos minerais explorados dentro do nosso estado, né? Temos o diamante, só que o diamante está dentro de uma área de reserva. Essa é uma reserva de proteção integral, ok? E o garimpo de cassiterita, ele começou já nos meados da década de 60
início da década de 70 na região do Vale do Jaguari, exatamente no Bom Futuro, né, próximo ali, ou dentro da região do município de Ariquemes, ok? Dentro dos registros minerais, nós temos aí, ó, alguns municípios, como é o caso Porto Velho, Ariquemes, Guajará-Mirim, que tem esse tipo de recurso mineral, ok? Outro recurso que nós temos é o diamante, tá? Nas jazidas de diamante da região de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena e Juína, está dentro da reserva Roosevelt, reserva indígena Roosevelt, como eu já falei, e é uma jazida que tem uma área de mais de 2.600.000 hectares, tá? E foi descoberto por volta de 2000, só que como é uma área de proteção integral, é proibida a garimpagem do diamante. Apesar de alguns teimosos, né, irem para essa região e tentar retirar de maneira ilegal o diamante do subsolo. E causa muita degradação ambiental, como por exemplo, a retirada da vegetação original, o empobrecimento do solo, né, a questão da poluição dos lagos e rios dessa região vem causando, ou essa garimpagem de forma ilegal causou na reserva Roosevelt, ok? Nós temos várias áreas de recursos minerais ou de interesse mineral dentro do estado de Rondônia. Eu mostrei para vocês na aula que nós temos aí o estânio, né, que é proveniente da cassiterita, o ouro, o cobre, o manganês, o calcário, tá? O nióbio, são alguns recursos minerais e alguns municípios se destacam nessa extração, né? A atividade econômica é chamada de extrativismo mineral, que é a extração, né, desses recursos minerais do subsolo. Uma outra atividade econômica dentro do extrativismo chama-se extrativismo vegetal. Já vem falando, o extrativismo vegetal é a retirada de recursos da floresta, como por exemplo, plantas medicinais, plantas oleosas, resinas, né? Isso já vem ocorrendo desde o século XVIII. Né? Nós falamos lá das drogas do sertão, né? Quando os europeus passavam pelos rios da Amazônia, retirando produtos típicos da floresta amazônica. Nesse período era chamado de droga do sertão. Depois nós tivemos o ciclo da borracha, extraindo a seiva, o látex da seringueira, uma das árvores típicas da floresta amazônica, para a produção de borracha a nível mundial, né? E agora, mais recente, nós temos outros recursos da floresta que podem ser utilizados para a medicina, pode ser usado para a indústria do cosmético. Tudo isso está estabelecido dentro do extrativismo vegetal, tá? Esse extrativismo vegetal vem ganhando no cenário internacional alguns produtos oriundos da floresta amazônica, como é o caso do açaí, da castanha do Pará, né, do óleo de copaíba, da própria borracha ou látex, na madeira, né? Falamos que a madeira, alguns tipos de árvores, madeiras de grande porte, árvores de grande porte, por sinal, e alto valor comercial, como é o caso da cerejeira, como é o caso do mogno, né? São árvores de grande porte, têm um alto valor comercial, e as árvores frutíferas, como é o caso do açaí, do buriti, né? Do tucumã também. São alguns tipos de árvores que têm um valor comercial. E boa parte da madeira que é extraída dentro do extrativismo vegetal vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Oriente Médio e para a África do Sul. E aí você tem uma questão. Vamos ver a questão? Resolver ela? Rondônia abriga em seu território imensas reservas minerais, com destaque para um tipo de minério do qual o Estado detém mais de 50% das reservas brasileiras, fundamentais para o desenvolvimento econômico. Esse minério começou a ser extraído na década de 50 por meio de garimpo que atuou até o início da década de 70, quando o governo federal o proibiu, entregando essa exploração mineral a grandes grupos econômicos. As reservas e a extração mencionada refere-se ao seguinte recurso mineral. As reservas e a extração mencionadas referem-se qual recurso? Letra A, o cobre. Letra B, a cassiterita. Letra C, bauxita. Letra D, ferro. Ou letra E, ouro. Claro que a gente está falando do recurso que tem maior abundância, ou um dos recursos que tem uma maior abundância dentro do estado de Rondônia, que é a cassiterita. Então, se você marcou a letra B, parabéns. Trabalhamos na aula 19.1 sobre hidrovias, recursos
o meu caso, os principais rios navegáveis, a hidrovia Madeira-Amazonas, a hidrovia Guaporé-Mamoré, foram os assuntos trabalhados na aula 19.1. Primeiro, o que é uma hidrovia? Uma hidrovia é um percurso a ser feito por embarcações, né? E o estado de Rondônia faz parte da bacia amazônica, como já mencionamos em várias aulas, né? Os rios Madeira o rio Madeira faz parte do rio da bacia amazônica, o rio Guaporé faz parte da bacia amazônica, o rio Mamoré faz parte da bacia amazônica, o rio Roosevelt faz parte da bacia amazônica. Então todos os rios da nossa região fazem parte da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, ok? Sendo ela o principal mecanismo de navegação e interligação entre os municípios amazônicos. E nós vamos ter os rios principais e seus afluentes, né? O rio principal da bacia amazônica é o rio Amazonas. Ah, mas professor, e o rio Madeira? O rio Madeira ele é um afluente do rio Amazonas. Mas para o estado de Rondônia, o rio Madeira ele é considerado como o rio principal. Tanto que é que nós temos 7 grandes bacias no estado de Rondônia. Quais são elas? A bacia do rio Madeira, a bacia do rio Abunã, a bacia do rio Mamoré, a bacia do rio Guaporé, a bacia do rio Roosevelt, a bacia do rio Machado e a bacia do rio Jamari. Todas essas 7 bacias fazem parte da bacia amazônica, ok? E todas elas compõem, né, ou passam por dentro dos 52 municípios que o estado possui. E quando nós falamos de hidrovia, que é um modal de transporte, o estado de Rondônia ele tem 2 modais de transporte importantes. O rodoviário, que é pela BR-364, e o hidroviário, que é pela hidrovia Rio Madeira-Amazonas. E pela hidrovia Rio Madeira-Amazonas passa ou escoa boa parte da produção ou de produtos que são consumidos dentro do estado de Rondônia. Tá? Porque a hidrovia ela tem uma importância para a economia, ela é importância para o ambiente aquático, para componente físico da natureza, e essa hidrovia nós somos dependentes totalmente dela, porque ela faz parte da bacia do rio Madeira, que é um rio, o rio Madeira ele é um afluente do rio Amazonas, como eu já falei, e nessa hidrovia ela transporta todo tipo de mercadoria, desde os grãos de soja, né, produtos como é o caso do combustível, que são consumidos no estado de Rondônia, produtos eletroeletrônicos também, que é consumido no estado de Rondônia, e nós mandamos via hidrovia a produção agrícola, né, da soja, do milho para a região. Tá? E na hidrovia do Rio Madeira, interessante que no período do inverno ela tem um grande fluxo de transporte de mercadorias, porque é quando o nível do rio está muito alto. Quando é no período da seca, já tem uma certa dificuldade da navegação, ok? Falamos também sobre a bacia do rio Guaporé, que também tem uma hidrovia, mas que não é tão movimentada quanto a do rio Madeira, tá? Mas essa hidrovia tem a sua questão local, né? De abastecer as comunidades ribeirinhas que moram no Guaporé, tá? A região também da Bolívia, ok? Então, essa bacia do Guaporé-Mamoré, ela é muito utilizada, né, por essas comunidades ribeirinhas. E quando chegamos no Mamoré, tem a questão fronteiriça ali, né, de Guajará-Mirim com Guaiará-Mirim, por causa do comércio que existe nessa localidade, ok? Então, aí vocês observam a imagem dessa parte da hidrovia Guaporé-Mamoré. A questão número 2 da recuperação é a seguinte: Rondônia tem 7 bacias, entre as quais é formada a partir da confluência dos rios Mamoré e Bem, com nascentes nos altiplanos andinos. Essa bacia causa preocupação em razão das modificações da sua dinâmica hidrológica decorrentes na instalação das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. A bacia hidrográfica a qual o texto se refere é a do Guaporé, letra B, Mamoré, letra C, Madeira, letra D, Jamari ou letra E, Machado. Lembram que a gente falou sobre a hidrovia, a maior hidrovia do estado? Claro que é a hidrovia do Madeira. Mas, professor, o senhor não falou sobre Santo Antônio. Falamos sim na nossa aula, que a região do Madeira tem 2 grandes usinas, a de Santo Antônio e a de Jirau. Portanto, a resposta correta é a letra C.
ok? Na questão número 3, qual é o destino final da hidrovia, né, da hidrovia do Rio Madeira? Letra A, Porto do Rio Branco. Letra B, Porto de Humaitá. Letra C, Porto de Manicoré. Ou letra D, Porto de Iranduba. Ou letra E, Porto de Itacoatiara. Lembrando que a nossa hidrovia, como foi falado, ela tem uma importância por ela levar daqui de Rondônia para o porto que está localizado lá no Amazonas, os grãos de soja, de milho, né, e outros produtos. Professor, quais seriam esses outros produtos? Como, por exemplo, além dos grãos, nós temos também a questão de transporte de pessoas, ok? Levar via Baixo Madeira, lembrando que o Rio Madeira ele é dividido em duas partes. O Baixo Madeira, que é o navegável, e o Alto Madeira, que tem os trechos encachoeirados, que uma parte dele é navegável também, tá? Mas o Baixo Madeira é o que é o mais utilizado. Então, além de levar produtos, né, produzidos no estado de Rondônia e no Mato Grosso, pela hidrovia do Madeira até próximo da cidade de Manaus, nós vamos ter também a questão do transporte de pessoas, comunidades ribeirinhas que estão instaladas no Baixo Madeira. Então, toda essa extensão também é utilizada, essa extensão do Baixo Madeira é utilizada por essas pessoas. E, no caso, nós mandamos, né, esses produtos. E o que a gente recebe? Nós recebemos combustível, nós recebemos produtos eletroeletrônicos, automóveis, né? Algumas pessoas, algumas concessionárias, pessoas vão lá em Manaus comprar carros, né, e motos, né, porque a gente tem a Zona Franca na região de Manaus, e mandam via o Rio Madeira, via a hidrovia do Rio Madeira. Mas, professor, aonde que vai parar o destino dessa hidrovia? Nós temos até a região de Manaus, para o desembarque de pessoas, e temos a região que desembarca, né, esses produtos que são produzidos no estado de Rondônia, que é exatamente o porto de Itacoatiara, tá, no estado do Amazonas. Então esse é o destino, não é o destino final dos produtos, ele é o destino final da hidrovia, tá? Ou seja, os produtos saem daqui de Rondônia, vão até o porto de Itacoatiara, lá continuam a sua viagem até a Europa, até a Ásia, até o Oriente Médio, né? Então, todos os produtos que são produzidos, são consumidos em países asiáticos, países europeus, passam pela hidrovia até o porto de Itacoatiara, e de lá continua a viagem via barco até o destino final da entrega, né, desses produtos que são produzidos dentro do estado de Rondônia e parte do Mato Grosso. E aí, galera, foi fácil? Sim ou não? Me diga, quero ouvir. Ah, foi fácil, né? Então, que maravilha. Espero que vocês tenham sucesso. Lembrando que sempre que Rondônia não é Roraima, beleza? Geografia de Rondônia, professor Carlos e professor Jorginho, sempre com vocês aí. Mando um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.